Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó, boa noite a todos os nossos amigos internautas de todo o Brasil. Vai começar agora o programa Consequência da Vida com a minha esposa aqui, Neta Araújo, e sua convidada, Paulina. Boa noite. Neide Paulina. Agradeço a cada um de vocês que estão conectados aqui na TV Seridó. E agora eu vou chamar a Neta Araújo para começar o programa aí. E eu espero que seja um programa assim, com bastante conteúdo, bastante entretenimento para vocês aí. Agradeço a cada um de vocês. Vem aqui, Neta Araújo, e começa o seu programa. Obrigado. Boa noite, eu sou Neta Araújo e minha convidada especial hoje é Neide Paulina, a coordenadora e fundadora das Mães que Oram pelos Filhos aqui em Jucurutu. Vem, Neide, com todo prazer, fazer essa programação de hoje. Pode pegar o microfone. Pronto. Neide, com imenso prazer, trago você hoje aqui no programa para falar sobre como surgiu, né, a ideia de abrir o grupo Mães que Oram pelos Filhos. Muito bem, boa noite a todos os ouvintes. Quero agradecer aqui a Neta pelo convite, né, de estar aqui. Não sou psicóloga, sou leiga, completamente leiga, mas sou mãe, sou avó. E todos esses desafios eu posso falar, né, por propriedade como mãe. O tema de início que Neta me chamou para a gente conversar, bater esse papo, né? Nós vamos bater um papo. Sim, dialogar. Para a gente bater esse papo foi a respeito dos desafios que as mães têm hoje, nesse mundo moderno, né, com seus filhos, as né? consequências que as mães passam, as consequências do dia a dia, os desafios e também nós, eu e ela como mãe que ora, bater esse papo e falar um pouco também desse movimento, né, Neta? Sim. Neide, abriu em quando foi? O movimento Mães que Oram pelos Filhos, ele já está inserido em todo o contexto do Brasil e além Brasil há mais de 11 anos. Mas aqui em Jucurutu foi em 2019 que o grupo chegou. Nós estamos com 3 anos, né? Inclusive eu era da Renovação Carismática de 2012, 14 até 2019, porque no dia que eu estava lá no Face, que vi sua programação das Mães que Oram pelos Filhos, eu senti algo tão forte, tão diferente, que na mesma hora eu mandei uma mensagem para você, porque chega a arrepiada em falar isso. Eu já participava da renovação há algum tempo, fiz 4 congressos, tive muito conhecimento, aprendi bastante e comecei a entender muita coisa da consequência da vida que a gente passa, né? E pode ter certeza que o movimento Mães que Oram pelos Filhos, né? A gente somos mães de oração, que estamos orando e somos coluna de sustentação da nossa família. Justamente, é isso aí. Inclusive, Neide,
Minha mãe morreu em 2001. Até 2001, pouco eu ia à igreja, não era mulher de oração, fazia um pelo sinal quando acordava, é muito difícil. De vez em quando orava, de vez em quando vinha à missa, mas não tinha compromisso com Deus. E minha mãe orava por mim todos os dias. Muitas vezes, quando eu estava em situação difícil no relacionamento, que foi 20 anos de muita complicação. Mas sempre mamãe tinha conhecimento, não de tudo, e ela orava por mim. Depois que minha mãe morreu, eu não passei mais 6 meses no casamento. E depois disso, que é muita coisa, muita consequência, foi que quando foi em 2012 que eu me dediquei a entrar na renovação, ter compromisso com Deus, de ir à missa, grupo de oração, os encontros da renovação. Então, eu comecei a entender que durante minha mãe era viva, como se diz, eu consegui segurar meu casamento. E quando ela morreu... Pois muito bem, Neta. Então, o nosso assunto é justamente dentro disso aí, dessa sustentação, né? A mulher hoje, nós vamos começar a falar sobre a mulher inserida numa sociedade onde ela é mãe, dona de casa, esposa, trabalha fora. Sim. Então, ela está inserida dentro dessa sociedade do trabalho, da casa, estuda, né? Muitas fazem faculdade. Muitas vezes tem comércio. Trabalham fora, tem os seus vínculos de amizade. E essa mulher inserida em tudo isso, ela precisa ter essa sustentação. Se ela não tiver uma caminhada com Deus, e para ter essa caminhada com Deus, Neta, a gente precisa ter uma vida de oração. Vida de oração todos os dias. Se não tiver essa vida de oração todos os dias, você não vai ter como ter essa sustentação na família, no trabalho, na faculdade, nas amizades, com esposa, principalmente como mãe. Como mãe, principalmente. Por quê? Porque hoje em dia nós alimentamos o corpo. A gente vê hoje a corrida pelas academias, todo mundo querendo malhar, todo mundo querendo ficar bonito pelas cirurgias plásticas. Os exercícios físicos, né? Exercícios físicos para o corpo, Muitas mas esquecendo de alimentar a alma, de nutrir o espírito. Que é o principal alimento que a gente precisa todos os dias. Todos os dias, porque o espírito ele também desfalece. Assim como o corpo precisa dessa nutrição, precisa desse alimento, o espírito precisa muito mais. Então, a gente precisa nutrir esse corpo. Por quê? O papel mais importante que eu acho dentro da família é a mãe. A mãe. Por quê? Porque tudo passa pela mão da mãe. Começando pela arrumação da casa, né? A arrumação da casa, as compras que ela vai fazer, o almoço, a comida, tudo passa pela mão da mãe. O direcionamento de levar os filhos para a igreja, para a escola. Então, essa ensinar a rezar. Essa mãe, ela tem que estar nessa caminhada com Deus. Ela precisa estar nutrida para poder ela conseguir ser tudo isso dentro dessa casa. Porque, Neta, é assim. Muitas vezes as mães querem, os pais querem filhos santos, filhos muito bem educados, mas não dão essa educação. Eu dou um exemplo para você. Um dia desse eu ia com meu neto para a igreja e tinha uma mãe sentada, uma mulher sentada na calçada, na esquina, com um menino dela, assim, já quase a idade do meu neto. Aí eu fui passando, ela foi e disse assim, ai, tão lindo, dizendo para o menino dela. Tão lindo, olha aí, tá vendo? Ele vai para a igreja. Mulher, esse meu menino não quer ir para a igreja de jeito nenhum, você acredita? Não. Aí eu parei, olhei para ela e disse, a senhora vai? Não. Então, como é que esse filho vai? Porque, primeiro, para você evangelizar a sua casa, você precisa se evangelizar, né? Você precisa cobrar se você dá o exemplo, né? E nós, como mãe, nós somos essa peça importante dentro dessa casa. A casa que tem uma boa mãe, que tem uma mãe zelosa. A gente conhece, né? É aquela casa que tem aquele cheiro de mãe, né?
muito importante essa caminhada com Deus e nesse papel da mãe dentro de casa, né? Porque, Neto, a gente vê assim, o mundo está batendo aí na porta desses jovens. Mundão, né? O mundão está aí oferecendo Tudo. tudo. Oferecendo tudo e com muita liberdade, com muita... tudo é muito bom. Facilidade. Com muita facilidade, né? Estão oferecendo, esses jovens estão se perdendo, justamente porque eu acho que não tem essa base desse alimento espiritual na família. A gente vê numa missa que a gente vai ao domingo, poucas mães levam para os seus filhos. Porque muitas mães não querem levar seus filhos para a igreja porque dá trabalho. Mas a gente precisa levar as crianças, desde de pequeno, educar, e aos poucos eles vão começando a se aquietar. Eu lembro quando Bruno era pequeno, meu Deus do céu, me dava tanto do trabalho dentro da igreja, mas eu levava. Tinha de ficar até se acostumar, e crescendo e vai melhorando. Mas me dava um trabalho que você nem imagina. Então, aí esse mundão está aí oferecendo tudo a esse jovem. A sensação que eu tenho é que essa geração nova, que eu até carinhosamente chamo de geração gelatina, por quê? Porque qualquer brisa leve está derrubando esse povo, Neta. Qualquer brisa leve está levando eles para as drogas, né? Está levando eles para o caminho do crime, está levando eles para o suicídio. Quantos jovens a gente está vendo aí sendo levado ao suicídio? Com certeza, né? Uma geração que qualquer coisa que oferece, eles estão seguindo, estão indo. Por quê? Porque não tem uma base firme. Em termos do que você falou agora, hoje o índice de depressão, ansiedade, de filhos trancados no quarto, são muitos. Mas você pode ter certeza, se você é uma mãe que ora todos os dias pelo seu filho, essa tentação, Deus passa à frente, Nossa Senhora passa à frente. Está tendo, seu filho vai ter essa libertação de não cometer o errado, porque Deus está te sustentando por causa da oração da mãe. Então, a gente tem que ser fiel todos os dias. Olha, nada melhor para... As consequências da vida são muitas, a gente passamos por muita coisa, mas se você é uma mãe constante na oração, no jejum, dá amor a seu filho, consegue conduzir qualquer situação. Porque enquanto você está em oração, em jejum, você está fortalecida a conduzir qualquer situação, e que para você aquilo não é nada, é leve. Mas quem está de fora muitas vezes diz: eu não sei como é que você aguenta passar por isso. Não sei como é que você tem cabeça disso. Eu não aguentava. É Deus que está no controle, é Deus que está conduzindo. Entendeu, Neide? Não é fácil. Como você falou aí nas depressão, ansiedade, o que eu tenho observado, Neta, é que hoje a gente está tendo muitas... nós não estamos vendo muitas doenças infecciosas, a gente está vendo muitas doenças psiquiátricas, né? A depressão, ansiedade, as pessoas tudo muito estressadas, levando a essa depressão, todo mundo tomando remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio para... Então, muitas doenças psiquiátricas. É uma geração doente, né? Assim, a gente não vê muita doença infecciosa. Que antes era um tabu se encontrar uma pessoa com problema psicológico. E hoje é contado as pessoas que não têm problema psicológico. Hoje está crescendo demais. Muito grande. E, como se diz, a gente vê, tanto na renovação como nas programação que se tem, que doença é consequência do pecado.
e que o pecado pode vir das nossas raízes, né? É verdade. Aí vai trazendo a maldição que ninguém sabe quem vai ser É. o filizar de tocar aquela maldição. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa viver uma vida em dias com a confissão, na oração, um compromisso com Deus. E a missa, olha, sinceramente, no dia que eu não vou à missa, porque eu só não vou se for uma coisa, como se diz, estiver doente, né? Mas ainda assisto online. Ou então, caso precise viajar, esteja viajando. Mas não sendo isso, eu não perco por aniversário, por festa, não sei por isso, por aquilo, porque estou cansada, porque estou doente. Graças a Deus, é difícil adoecer. Minhas últimas doenças foi Covid e foi leve. Então, a gente tem que ter esse compromisso de não faltar à missa. Isso é muito importante, porque a missa é aquele momento de você agradecer pela semana que você teve, né? E pedir mais a seguinte, né? Que a gente vive todo dia uma luta. Tem que ser constante, É né? verdade. Então, aí, voltando aqui ao assunto de filhos e pais. Hoje a gente vê os pais, eles correm muito, eles trabalham muito, ficam muito fora de casa, Pouca passam muito atenção aos tempo. filhos. Sim, voltam para casa cansados. Então, quando chega que o filho vai atrás, olha, eu estou cansado, não fale comigo, não quero barulho, porque tenho que descansar, porque amanhã já é um novo dia, eu tenho que correr atrás. E muitas vezes, quando você conversa com essas pessoas, ele diz assim, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que dar um futuro a meu filho, eu não quero que meu filho tenha a vida que eu tive, eu preciso dar um futuro. Mas acontece que ele está dando muita coisa material aos filhos, mas eles não estão se dando aos filhos. O amor, a atenção. Não estão se dando. Então, esses filhos, eles estão sentindo essa carência. Eles vão crescendo com essa carência, e essa carência vai fazendo com que eles busquem em outras coisas. Tentando preencher em outras coisas. Essa carência que os pais dizem, meu Deus, esse menino tem tudo. Eu fiz tudo, e por que isso? E por que isso? Aí volta atrás a fita, que você vai ver que brecha foi que você deixou na vida daquela criança. Que vai respingar lá na frente, na adolescência, né? Que a gente vai ver. Por quê? Porque ficou. Porque assim, eu acho que a família hoje, a maioria, não estou dizendo que é todas, mas a gente fala assim da maioria, elas não estão formando os filhos em Deus, numa religião. Elas estão informando. Informando, quer dizer, elas informam que existe Deus, informam que tem a igreja, informam que o filho vai fazer uma prova, um vestibular, você faça uma promessa. Tem nota boa. Reze, vai fazer uma promessa, mas também passou daquilo ali. Acabou. O Deus era aquele Deus para fazer aquilo. Né? Deus momentâneo. Então, eles não estão formando esses filhos, eles estão informando que existe um Deus, mas formando dentro dos preceitos de Deus, não. Que é onde justamente eles vão se sustentar, né? Com certeza. Aí é onde eles buscam essas falhas. Porque por mais, Neta, que você... minha mãe sempre dizia que a medida do ter, ela nunca enche. Por mais que a pessoa tenha, sempre quer ter mais, né? Aí, mas você sempre percebe que o ser humano, ele é um ser insatisfeito. Você quer muito isso aqui, quando você compra, você já quer aquilo ali, você já quer aquilo outro. É um ser humano sempre insatisfeito com as coisas. Aí, então, sempre tem um vazio. E se você não encontra essa sustentabilidade no único, que é Deus, você não consegue caminhar sozinho. Sempre você vai ter algo para você desmoronar, você ficar triste. Inclusive, Neide, por experiência própria, eu sou uma pessoa simples e trabalho, eu tenho o suficiente, assim, batalhando para o dia a dia. E para mim eu sou feliz. Não pense muito, não. Penso muito, não. Eu sou grata em ter saúde, de ter sido escolhida
ser chamada por Deus para ser uma mulher de oração, de levar a palavra de Deus a tantas pessoas que precisam todos os dias. E isso é muito importante, porque dinheiro não é tudo. Não é tudo. Então, Neta, a questão vem também, a gente vê a questão da mídia, né? A mídia, os meios de comunicação chegaram aí com força, né? Não resta dúvida, muito bom. Os meios de comunicação, muito bom. As redes sociais, mas é uma faca. Ela descasca uma laranja, mas também ela pode matar, né? Então é muito cômodo para os pais chegarem em casa e o filho está no computador, está no celular, porque eles estão certos de que eles estão livres do perigo que está lá fora. Mas não sabem o que perigo está entrando por aquelas telas, né? Com certeza. Então, o que é que eu digo? Que os pais, quando presentear os filhos com um celular, com um computador, no mínimo, eles têm que ter a senha deles, para de vez em quando estar dando uma vasculhada, olhando o que é que esses meninos estão vendo, né, nessas redes sociais, o que está ensinando, o que está levando. Porque eles estão livres do perigo lá de fora, mas o perigo muitas vezes está dentro de casa. Com certeza. Os pais têm que ficar muito atentos a isso aí, né? Na vida dos seus filhos. Eles não estão completamente livres. Os pais, eu estou sentindo também que eles estão meio perdendo as rédeas na educação dos filhos. Os filhos estão ficando meio refém dos filhos. Eu achei interessante, porque você sabe que eu, como coordenadora de um grupo de mães que ora, por sinal, um grupo muito bem estruturado. Mais de 100 pessoas de Jucurutu, que é o grupo de parabéns. Jucurutu, né? Um grupo lindo, de muitas mães. E eu tenho muito contato com essas mães e eu ouço muitos relatos dela. Situações que estão passando no momento, consequências, né? Da consequência da vida. Que elas passam com seus filhos. Tenho mães que têm filhos encarcerados, tenho mães que têm filhos no céu, tenho mães que têm filhos drogados e tenho mães que têm filhos pequenos que estão dando trabalho, que é uma coisa demais. Neide, inclusive, esse problema que nós mães passamos com nossos filhos são consequências nossas. A gente, é como você disse, a gente tem de parar e observar o que foi que eu fiz para aquele meu filho ser assim. Porque muitas vezes um filho pequeno, ele se manifesta, eu vi isso no congresso, consequência do pecado do pai ou da mãe, que leva aquela criança a dar tanto trabalho. Por exemplo, mães que têm filhos desonestos. Lá não sei aonde, alguém das raízes, alguém foi desonesto. E aquela desonestidade vai atacar alguém até a 16ª geração. Por exemplo, tem mulheres que muitas vezes o marido chega bêbado, vai na carteira do marido e tira o dinheiro, não diz nem a ele, vai tomar um sorvete, fazer alguma coisa. Você tá roubando. Você não pode fazer isso. Se eu pegar R$1 ou R$2 na carteira do meu marido e gay, eu tirei R$2 aí. Entendeu? Você tem que dizer, porque aqui, se você receber um troco errado e não devolver, você está sendo desonesta. Se eu for cobrar uma conta, eu arredondar mais para mim, como eu tenho um comércio, ou eu receber um troco errado, cobrar um juro embutido, eu estou sendo desonesto. Tudo isso vai trazer consequência para os meus filhos ou bisnetos, eu não sei. Então, a gente tem de ter cuidado. Com certeza, né? Se receber um troco errado, devolva. Se você comprar inclusive, quando eu cheguei do congresso, eu conversando com a mulher disse, pois meu marido toda semana bota laranja a mais. Eu digo, pelo amor de Deus. Pode ter certeza que isso vai trazendo consequência. Então, se já fez, se confesse seu pecado, peça perdão a Deus que perdoe e não pratique para ter o livramento e essa maldição não continuar lá na frente gerar problema, porque todas as consequências que a gente passa é o que eu fiz ou alguém das minhas raízes fez. Desse jeito.
Então, como eu estava dizendo a você, que eu escuto muitos relatos de mães. E uma mãe um dia desse, partilhando comigo, ela tem um filho de 11 anos, uma criança, nem entrou ainda na adolescência, está entrando, né? De 11 anos. E ela falando comigo e dizendo que esse menino não tem mais jeito. Ave Maria, mamãe dizer um negócio desse, ela tá Não amaldiçoando tá. o filho. Esse Não se menino- pode dizer Esse isso. menino não tem mais jeito. Isso não pode ser para anunciado. Ninguém, aí, olhe, que isso diz na frente da criança, né? Meu Deus do céu. Porque não quer obedecer pai, não quer obedecer mãe, não obedece a ninguém. Chama nome com a mãe, com a avó, com a irmã, com todo mundo. E aí eu pergunto, e como é em casa? Assim, o tratamento, né? Todo mundo fala com esse menino desse jeito. Todo mundo dá uma paulada, todo mundo diz que ele não presta, todo mundo, como eu disse aqui no início, que é a peça principal da casa, é a mais importante, é através dela que essa casa muda. Muda. É porque tudo passa pela mão dela. Se esse filho está assim, não estou aqui querendo culpar, como não vou dizer que a culpa é dela, mas em certa parte, ela deixou que isso acontecesse. Por quê? Porque trata mal, chama nome. Dentro de casa, a conversa, que não se tem conversa, é todo mundo se atacando uns com os outros. Não tem como você plantar feijão e colher abacaxi. Com certeza. Olha, Neide, é como eu disse. As consequências da nossa vida é o que a gente faz, fala, fez. Então, não se deve chamar nem isso, viu, lá no Congresso, não se deve chamar o menino de moleque, Nem de danado. nem de danado, que são palavras malditas. Você está Malditas. amaldiçoando o seu filho. Malditas. Chamar nome, como tem mãe que chama menino de cachorro, não presta. Como uma vez uma mãe me disse que a mulher desejava que o filho morresse de acidente, ou o marido morresse de acidente. Essas palavras que você diz, muitas vezes não vai acontecer com o marido, pode acontecer com você. Se não for no acidente, pode ser uma doença, mas consequência do que você disse, jogou, você lançou. Aquela pedra que você jogou, de nome, maldição, de raiva, de ódio, ela atinge quem você jogou, mas ela vem em dobro para você. Volta. Hoje, a gente vê um índice muito grande de crianças autistas, isso e aquilo. É consequência do nosso pecado. Veja o que você está fazendo. Conserte enquanto é tempo. A mãe, como é que uma mãe esculacha seu filho, chama de cachorro, de bandido, de moleque, de menino endemoniado, que como eu já ouvi, como é que você vai ter um filho santo? Para você ter um filho santo, você tem de ser uma mulher de oração, como se diz, procurar viver a santidade e dar bons exemplos. Né? Com Porque a certeza. gente vai colher o que a gente planta. Se você educa seus filhos no bem, na oração, procurando, se ele cometer um erro, você não encobrir, você tentar consertar, você vai, como se diz, seu filho vai seguir no caminho certo. Por exemplo, uma coisa muito comum, muitas vezes uma criança vai brincar na casa do outro, né? Às vezes pode pegar um brinquedo, botar no bolso, ou chegar com uma coisa, ou na mão, ou mesmo se passar na rua, muitas vezes, pegar um negócio, tá entendendo? E leva para casa. A mãe não está nem aí. Isso aí, ele, por inocente, ele já cometeu um erro. A mãe acobertou. Então, o que ele vai ser no futuro? Ela tem Então, que corrigir. Ela tem de corrigir. Se nossos filhos chegam com uma coisa em casa, você tem de procurar de onde é, como foi, tentar devolver. Por exemplo, eu tomo uma blusa emprestada a você para tirar o modelo, uma hipótese. E lá eu esqueço de entregar essa blusa, você esquece, sabe quem emprestou, não sabe a quem. Eu estou plantando uma maldição, porque eu tomei uma coisa emprestada e não entreguei. Isso vai trazer problema, né? Então, as pessoas têm que ter consciência disso aí. Consciência de tudo. Erro, Isso.
todo erro que a gente fizer vai trazer consequência. Então, vamos procurar fazer as coisas corretamente, né? Se receber um troco errado, devolva. Se contar um negócio errado, chegar, confira. Já aconteceu comigo um dia, eu cheguei em casa, pegando as coisas na feira, cheguei em casa com uma sacola de carne. Eu digo, meu Deus do céu, nessa época só era eu e Breno. Eu cheguei com uma sacola de carne e eu digo, meu Deus, mas eu só parei para comprar carne em Sebastião do açougue, né? E do jeito que eu cheguei com aquelas coisas, botei dentro do carro e quando cheguei em casa, que fui tirar a sacola pesada, imediatamente eu levei enganada, imediatamente eu vim entregar a Damião. Ele disse, o dono nem lembrou e nem eu sabia. Pronto, tá aqui, não é meu, não quero. Eu posso até pegar uma sacola errada e levar, mas quando eu chegar em casa eu vou devolver. Porque isso traz consequências. São pequenas coisas. Pronto. Um exemplo que eu vou dar do passado, né? Uma vez eu estava viajando, fazendo compra nesses ônibus que viajam, eu estava em Fortaleza, e tinha uma pessoa comigo, não, essa pessoa mora fora, e aonde a gente entrava, a mulher levava a caneta. Entendeu? E eu, meu Deus do céu. E o que aconteceu com essa mulher? Eu observava, mas o que é que eu poderia dizer? Não era eu? Essa mulher chegou, olha que isso faz quase 30 anos, viu, em Fortaleza. Essa mulher chegou, eu entrei numa loja, fui comprar tecido, e ela foi tapeada, tapeada, na porta de outra loja. O cara, uma história lá de um jogo, eu vi jogando, ela perdeu R$ 50. E eu nunca esqueci, a mania que ela tinha de carregar lápis, ela foi tapeada. Você pode ter certeza que tudo que você faz de errado, você vai ter um prejuízo. É assim mesmo, desse jeito. Precisa que a pessoa tenha essa consciência, né? E é muito difícil ter essa consciência, né? Nem todo mundo tem. Tem de ter muita consciência, porque tudo que você faz de errado vai trazer consequência para os seus filhos ou para os seus bisnetos. Alguém vai ser atingido e vai sofrer consequência pelos erros dos outros. Então, cada um procure plantar o certo. Se plantou errado, se confesse, peça perdão a Deus e procure não cometer mais. Neta, aí eu estou lembrando aqui, voltando aí para não fugir o meu raciocínio, que eu estava lhe dizendo que escuto muitos relatos de mães, né? E eu achei um até engraçado. E eu até achei engraçado esse. Ela me disse assim, ela tem uma menininha de 5 anos, 5 aninhos, viu? 4 para 5 anos. Aí disse assim, mulher, essa menina, olha, Neide, dá tanto trabalho, mulher. Olha, essa menina, até para comer, é uma luta. Uma luta para essa menina comer. Não ela sei toda quem é. a vida, ela inventa uma coisa. Pois pronto, aí essa semana, mulher, não tem mais jeito com essa menina, não. Essa semana pegou, disse assim, pronto, pois eu só como dizendo a mim e o pai, eu só vou comer, cada colherada que eu der, vocês vão dar um pulo. Cada colherada que eu der, vocês vão dar um pulo, para os pais pular. Senão eu não como. Essa coisa tudo é ruim. Aí eu escuto, aí eu olhei para ela, eu digo, e vocês? Ela disse, nós pulamos. Ah, meu Deus do céu. Olha, Neide. É isso que eu estou querendo dizer, Neta, que os pais estão começando a ficarem refém dos filhos. Não pode. Então, se essa criança com 5 anos, já está botando os pais, já está fazendo essa chantagem para os pais. Só como se você der uns pulinhos aqui. Cada colherada que eu der, você vai pular. E vocês? Nós pulamos para poder ela comer. Então, quando essa criança tiver 11, 12 anos, a chantagem vai ser vai aumentando. Vai chegar sem limite. Quando ela tiver 12 anos, ela não vai mais mandar os pais pular, porque os pais já pularam quando ela tinha 5. Ela vai dizer que vai se matar, vai se jogar, ela vai fazer um outro tipo de chantagem. E os pais começam a ficar reféns, com medo dos filhos, né? Com medo.
E isso não pode. Olha, eu estava assistindo uma palestra um dia desse, de uma pediatra, e ela estava dizendo que a Sociedade de Pediatria aconselha que antes de 2 anos de idade, a criança não deve nem ver televisão. E é E verdade. hoje a gente vê as crianças, antes de 1 aninho, elas já estão com o celular na mão, olha o dedinho lá, É o maior erro. sabe? Tudo já passando o dedinho, já tudo conhecendo. Quando tem 1 aninho, 2, sabe mais do que nós mexer no celular. E essa pediatra estava dizendo que a Sociedade de Pediatria não aconselha, antes de 2 aninhos, essa criança ver televisão. Então, é por isso que eu digo a você que está se tornando uma sociedade doente, né? Com muitas doenças psiquiátricas. Inclusive, eu assisti um vídeo que o doutor Jale Clemente, psiquiatra de Natal, mandou para mim. Que ele falando, eu não tenho mais esse vídeo, senão eu poderia depois até passar. Ele passando as informações que os pais, as mães, têm de observar o comportamento do seu filho. Porque quando o filho começa com problema, ele começa a apresentar em casa, na escola, e os pais não enxergam. Tá nem aí. Tem muitos pais que não ligam para os filhos. Não observam. Quando o menino faz um negócio, dando a peia. Castigo. Muitas vezes os filhos fazem alguma coisa, chamando a atenção dos pais, e os pais já agem de outra forma. Então, na verdade, o que a gente precisa ser mães de oração, mães que peçam sabedoria a Deus, para ter sabedoria de lidar com a situação dos nossos filhos, saber educar, para não ver as consequências erradas depois. Porque, outra coisa, uma criança que ela dá trabalho, né? A mãe pode, essa mãe, ela tem de ver o que é que ela está fazendo de errado. Ou ela, ou o pai. Porque as manifestações das crianças, em pequenas, é o que eu vi no Congresso, são consequência do pecado dos pais. Então, aquelas crianças, é como se é uma brecha, eu cometo um pecado. Então, o demônio já encontrou uma brecha de afugentar aquela criança, daquela criança dar trabalho, ser isso e aquilo, e roubar a paciência da mãe. Então, observe o que você está fazendo de errado, ou o marido, ou a esposa, porque está ligado a isso aí. Então, Neta, tem já alguns estudos que diz que esses jovens que entram para o mundo das drogas, vamos dar um exemplo, e eles têm uma sustentação na família, de uma religião, de uma família pautada nos preceitos de Deus, eles entram, mas eles não ficam. Consegue puxar. A família consegue puxar. Eu tenho esse exemplo próprio dentro da minha casa. Conseguem tirar dessa vida. Puxa, é igual o que eu disse. Se você tem um filho, né, com pensamentos de querer viver na bebida, na farra, na raparigagem, na depressão, você ore, que você consegue uma cura e libertação, embora que demore. Olhe que Santa Mônica orou 33 anos pela libertação do marido e do filho. Por isso que a gente tem de estar na oração para poder ter essa libertação. Então esse filho que tem essa sustentação na família, a família consegue trazê-lo de volta para o seio da família. Consegue ter a família restaurada. Aquele que não tem uma sustentação na família, que não tem um respaldo, não sabe para onde voltar, ele só vai se afundando mais. Por quê? Porque eles não têm essa sustentabilidade. Se vocês leem aquela parábola que Jesus contou, daquele homem que construiu a casa,
na rocha, e aquele homem que construiu a casa que não construiu a casa na rocha, lá mostra, na Bíblia mostra e diz que todas as duas vão ter vai ter tribulação nas duas, ventania, tempestade, virão para as duas. Um homem construiu uma casa na rocha e o outro homem construiu uma casa não na rocha. Mas virão tempestades, tribulações para as duas. Mas aquele que construiu a sua casa, Desde o alicerce. edificada na rocha, que é Deus, que essa rocha é Deus, ele se sustenta. E aquele que construiu essa casa sem esse alicerce, que não foi nessa rocha, qualquer tempestade vai derrubar. Então, é esse exemplo que eu estou lhe dando. Aquele jovem que entra nas drogas e tem uma família sustentada na rocha, ele consegue ser restaurado. Mas aqueles que não têm, eles só vão, cada dia mais, eles vão se afundando mais. E muitas Neide, vezes agora, a culpa não é deles, né? É. Neide, agora veio uma coisa do nada na minha mente e eu vou falar aqui. Muitas vezes, tem filhos que são, como se diz, é como se é inimigo, a mãe é inimiga dele. A mãe faz tudo, tá? Faz tudo e ele te trata mal. A rebeldia, né? A rebeldia. Não se sabe o que é, mas isso aí é maldição. É o demônio que afugenta alguma coisa na sua vida, né? Que vem roubar a sua paciência através daquele filho. E se você não for uma mãe de oração, de conseguir expulsar esse demônio que está, como diz, na sua família, na sua casa, vai uma desgraça. Por isso que a gente vem, esses ataques vêm. Qualquer uma de nós pode ser atentada, ter tentações de qualquer coisa. Mas se você tiver em oração, você não vai fazer, não, nem vem para você. Então, todos nós temos que ter essa consciência. Sim, na verdade eu ia dizer outra coisa, depois eu digo. Que é que tudo isso é por graça. E de graça, por graça de Deus. Se Deus não nos der a graça e a gente acolher a graça de ser mãe. Porque, Neta, quando Deus chamou nós para sermos mãe, pais, nós vamos, a partir dali, nós vamos ser co-criadores. O Criador é Deus. E nós somos co-criadores desses filhos que Ele nos deu para que a gente cuide. Se eles têm suas diferenças, se eles têm suas limitações, seus problemas, nós é que temos que cuidar, educar, zelar, porque esses filhos são de Deus. E nós ainda vamos prestar conta com Deus sobre esses filhos que Ele nos deu para cuidar deles. E não é você simplesmente porque o menino é trabalhoso, Ave Maria, vou botar dentro do inferno. Não, gente. Aí é onde vem as consequências piores. Você tem que entender que você teve a graça de ser a mãe. Eu achei lindo. Um dia eu encontrei com uma mulher que ela tem um filho, ela é autista, já bem de 3º grau, aquele bem... E ela disse assim, que graça que eu tive, como eu fui abençoada, porque Deus me deu esse filho com essa limitação, mas Ele confiou a mim para eu cuidar. Com certeza. Aí tá certo. Se Ele confiou esse filho a você, você teve a graça, então cuide, zele por ele. E não simplesmente abandonar e jogar na rua. Pois é. Outra coisa, vou contar agora outra coisa que eu ia falar e não falei. É como eu disse, muitas vezes você tem um filho que fica rebelde, você fica perguntando o que foi que eu fiz que esse meu filho sempre está tendo conflito com você e você não sabe o porquê. Durante o congresso que eu fui, nessa época,
em Mossoró, foi num período em que, por incrível que pareça, eu estava passando um conflito de Bruno, meu filho, comigo. Entendeu? A gente foi sócio num período aí, depois não deu certo. Problema pessoal de casa. Entenda, mas existia uma indiferença. Sim. E eu ficava, meu Deus, o que foi que eu fiz? Você vai dar risada com isso, viu? O que foi que eu fiz que Bruno tem essa rivalidade comigo e eu não entendia? Na hora, eu lembrei, justamente naquela época que você morou na minha casa, perto da minha casa, um dia ele pegou, muito pequeno, não sei que ano foi que você morou ali. Se você quiser, eu até conto a história. Pois não, eu vou contar a minha parte, depois você conta a sua. Eu lembro dessa história. Bruno pegou uma colher, esquentou no fogo e queimou Carol. Você pegou, esquentou a colher e queimou ele para ele sentir a mesma coisa que tinha. Você imagina a minha reação. Foi. Que eu disse, Neta, Eu você é lembrei, disso, louca. eu lembrei disso no congresso que eu fui, Pois, Neta, né? eu lembro Dessa disso indiferença que Bruno teve uma época que era muito rival comigo. E eu perguntava, meu Deus, o que foi que eu fiz que meu filho é indiferente? Pela uma besteira, Bruno está intrigado de mim. Mas tinha sido consequência do Da passado. infância. No caso, ele esquentou a colher e tocou leve. Eu, com a mão pesada e com raiva, largou o couro. E isso trouxe essa consequência. E naquela hora eu chorei muito, pedi a Deus que me perdoasse pela inocência do que eu tinha cometido de erro para o meu filho. Não era para me ter cometido um erro. E não disse nada a ele. Não disse nada a ele. E eu fui orar pedindo a Deus essa indiferença. Para curar Para nele, né? curar onde tinha sido essas raízes. Ele, outro dia, né? Eu não contei a ele desse momento que eu tive. Entendi. Estou contando aqui. Outro dia, na época que aconteceu essa volta, ele conversando comigo, já estava bem comigo. Ele disse, mãe, eu nunca esqueci daquele dia. Eu disse, meu filho, me perdoe. Pra você Que ver. maravilha. E desde esse dia que eu encontrei a raiz do problema da Olha indiferença, aí, tá que vendo? trouxe muita consequência, eu não tive mais problema com meu filho. Então, você, como se diz, por coincidência, né? Você é testemunha Sou disso. testemunha, lembro perfeitamente. E eu vim, e eu não lembrava mais disso. Eu vim hoje, de manhã, eu me levantei, fui orar e pedi ao Senhor, Senhor, hoje é o programa das consequências, Neide, das mães que oram pelos filhos, e eu quero que o Senhor me dê o discernimento do que eu falar. Aí veio essa lembrança. E para isso, o que é que eu estou dizendo? Vocês, mães, que têm a indiferença dos seus filhos, que você não entende o porquê, você pode orar e pedir o Espírito Santo aonde foi a causa da raiz que gerou esse problema. Você viu que no início a gente falou justamente isso. Volta a fita para Volta ver a a brecha fita. que ficou, que está acontecendo isso agora. Quer que vai dizer, respingar lá na frente. Né? Pode ter certeza que depois desse momento que eu fiz lá e pedi Pois, Neto, perdão, eu nunca esqueci isso, nunca. pois eu não lembrava não. Pois eu Tinha nunca esquecido, lembrei lá, e depois eu falando com ele, ele veio me dizer isso. Eu digo, tá vendo como Deus é as coisas? Achou de me lembrar o que é que tinha causado a indiferença que teve comigo, né? Dele ser E intrigado você comigo. nem imaginava Não que uma imaginava coisa o tão... porquê. Por quê? E a intriga tinha sido pela besteira, uma coisa pela besteira. Mas ele tinha hora que, como se diz, que tinha essa indiferença e eu não sabia o porquê, A mas era o mágoa, que a eu mágoa tinha que ele cometido. Ele tinha a mágoa de você. E desde esse dia não existe, eu amo meu filho. Graças Ele a jamais sabe que eu estou falando isso aqui, depois eu vou mandar ele assistir. Aliás, eu Deus. tenho Que 3 bom, filhos, eu graças amo a todos Deus, eles. Né? Foi tudo curado, né? Eu acho que já termina às Que 8, hora é? Falta 10 minutos. Faz certo? Pra Não, né? Sim, faz 8. Ah, tá, certo. Pois é, eu acredito que o que é que a gente quer como mães que oram pelos filhos, de pedir a vocês, mães, diante as consequências do que você vive,
procure entrar no grupo do movimento das mães que oram pelos filhos. Venha orar e curar e libertar os problemas que vocês vivem. Porque toda situação que você vive é consequência do que você, ou seu esposo, ou alguém da família fez. Então, é tempo de você correr atrás e cortar essa maldição lá na raiz, né? E ter uma cura, uma libertação. Bom, então eu gostaria de convidar também as mães, dizer que o movimento Mães que Oram pelos Filhos aqui acontece na igreja de Santa Isabel, toda segunda-feira. É um grupo de mães que se reúne para orar, para clamar pela vida dos filhos, na igreja de Santa Isabel, às 19 horas, toda segunda-feira. O convite está estendido a todas as mães que queiram participar. E para finalizar, eu quero deixar o meu recado para cada uma de vocês que está assistindo esse programa. Principalmente você que é mãe, porque o nosso bate-papo hoje foi direcionado para as mães, né? Tome as rédeas dos seus filhos, imponha mais limites, cuide deles agora, para que lá na frente você não fique tendo esse problema sem saber o que aconteceu. E outra coisa, não deixe o mundo roubar esses filhos de vocês. Não permita que o mundo que está aí, é um dragão. Não permita que o mundo roube essas crianças de vocês. Lute por elas, porque são filhos, apesar de ser seu, eles são filhos de Deus. E Ele deu a você para você cuidar e zelar. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite a vocês. E passe a ser mulheres de oração, a coluna de sustentação da sua casa e da sua família. Porque diante todas as consequências que vier aparecer na sua vida, na sua família, você vai ter a sustentação, vai ter a recuperação. Eu tenho certeza que se eu não fosse uma mãe que orasse pelos meus filhos, a minha família já tinha sido destruída. Porque a função do inimigo é matar, roubar e destruir. Então, a gente tem de ser fiel a Deus e procurar identificar a causa do problema da sua raiz. Porque a situação que você está vivendo foi que você ou o esposo fez. Amém. Eu agradeço. Esse programa, Consequência da Vida, vai continuar. Mas, provavelmente, na próxima semana, a gente vai mudar outro horário. Porque, nas quinta-feira, eu sou da súplica das mães que oram pelos filhos. Se meu programa ficar nesse dia, eu vou faltar todas as quinta-feiras a súplica. E a súplica, para mim, como diz, é um momento maravilhoso. Se quinta-feira eu quero estar lá. Então, depois a gente vai anunciar qual dia vai ser e qual o tema que a gente vai debater. Pronto, é ok? Não, a gente já agradeceu. Eu agradeço aos internados que estão assistindo, às pessoas que escutem o debate com atenção. Veja o que a gente colocou, né, que pode te ajudar, qual é a situação que você está vivendo no momento. Mas eu te digo, seja qual for o seu problema, ele será resolvido se você buscar Deus. Primeira confissão, segundo compromisso com Deus, né, de assistir pelo menos a missa aos domingos e orar todos os dias, sacrifício, jejum, amanhã é dia de jejum. Faça essa jejum, abstinência, observe qual é a brecha que você está deixando para o demônio entrar na sua vida. Então, muito obrigada a todos mais uma vez, né? Obrigada, Neta, pelo convite. Eu agradeço você ter vindo. O bate-papo foi muito bom. Deus abençoe, que seja bem proveitoso, que tenha ficado alguma coisa no coraçãozinho de alguém, né? Seja útil, né? Muito obrigada a Carlos, o seu esposo também.
Que Deus abençoe, que dê muito certo aqui a TV de vocês, tá bom? Muito obrigada a vocês, jovens que estão aí, lindos, né? Trabalhando aqui com todos. Deus abençoe vocês também. Tchau, tchau. Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.